Está a iniciar mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar crítico e atento sobre a atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães, com Mariana Silva, Francisco Teixeira e o Tiago Laranjeiro, que nos próximos minutos vão olhar para as eleições autárquicas do passado domingo e tecer algumas considerações, salientando eventualmente aquilo que merece maior destaque. Como sempre, lembrar que o Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães e que nos próximos dias podem seguir-nos nas plataformas eletrónicas para continuar a estar presente neste debate que queremos que se mantenha pelo menos até ao próximo programa. Minha senhora, meus senhores, bem-vindos. Estamos em tempo de... posso utilizar o termo de ressaca das autárquicas do passado domingo. Estamos a gravar numa segunda-feira, peço desculpa, ao final do dia. Provavelmente a poeira ainda não assentou totalmente, mas, Francisco Teixeira, se usássemos o clássico esquema de quem ganhou, quem perdeu, quem ganhou estas eleições? Essa é uma pergunta... É uma pergunta difícil. Quem ganhou as eleições foi claramente o Partido Socialista, e particularmente o Domingos Bragança, o Presidente da Câmara. Pois, a questão é essa, o Partido Socialista ou o Domingos Bragança? Bem, foi o Domingos Bragança. Eu acho que o Domingos Bragança... há quem não goste do estilo, e o estilo, enfim, é uma questão de gosto, não é? Mas aquele estilo de criação de uma certa intimidade com a população, mais simples... enfim, deu resultados. A prova do algodão, que é a prova dos factos, dos votos, mostra que de facto, o Partido Socialista, para o qual, liderada pela candidatura do Domingos Bragança, teve um enorme resultado, em termos relativos, conseguindo 7 vereadores, é uma coisa que já não acontecia há muito tempo, passar de 6 para 7 vereadores. Há algumas razões também para ter acontecido especificamente o 7º vereador. Há algumas razões muito específicas, na minha opinião, que cria sobretudo desafios à direita local, não é? Mas eu acho que o estilo e o mandato do anterior, do Domingos Bragança, teve aqui o peso decisivo neste resultado. Eu diria que o mandato, enfim, nenhum dos presentes ficará surpreendido se eu repetir que acho que o PS teve um bom mandato, para não dizer um muito bom mandato, que terminou, ou que está a terminar agora. Enfim, com falhas, não é? Eu já apontei algumas delas, mas teve um muito bom mandato, e esse mandato, junto com o estilo de Domingos Bragança, projetou-se neste resultado, que é um resultado politicamente muito robusto, muito forte, e que permeia politicamente, porque a política não é uma questão de prémio, enfim, no sentido amplo da palavra, os seus esforços e a sua direção política da Câmara Municipal de Guimarães. Mesmo acho que a conclusão é fácil, é demasiadamente fácil desse ponto de vista, não é? Mesmo com o incidente, e estou a pô-lo entre aspas, da última semana do mandato, com a saída das listas do vereador Ricardo Costa, mesmo assim o PS manteve-se unido à volta de Domingos Bragança. Sim, é verdade. Eu acho que o Domingos Bragança soube superar isso com toda a clareza. O PS perdeu votos, mas o PST também, a coligação também perdeu votos. Aliás, em proporção, a coligação perdeu mais votos que o Partido Socialista. Não é? O Partido Socialista perdeu cerca de 5.855 votos, isto não é cerca, perdeu rigorosamente 5.855 votos relativamente às eleições anteriores, mas estamos a falar relativamente a 49 mil votos. Já agora, até para podermos ir acompanhando, temos aqui um quadro, o quadro 2, relativamente à evolução dos resultados, poderão ser seguidos, relativamente a 2000, desde 2005 até 2017, e vê-se precisamente essa evolução. E o PST perdeu quase a mesma coisa, 5.300 e qualquer coisa votos, mas relativamente a 36 mil votos. Ou seja, o PST, em proporção do seu eleitorado, o PST, a coligação, em proporção do seu eleitorado, perdeu muito mais que o Partido Socialista e que Domingos Bragança. E perdeu muito mais, e, portanto, o Domingos Bragança conseguiu reforçar de maneira muito sólida a sua posição.
O 7º vereador tem uma razão específica. Mesmo perdendo votos, é aqui um fenómeno matemático curioso, não é? Mesmo perdendo votos, o Partido Socialista ganha um 7º vereador. E ganha um 7º vereador por uma razão matemática muito estrita, que é por causa da dispersão de votos à direita. Se fizermos um exercício simples, matemático simples, um exercício alternativo de método ONT, se somarmos os votos da Iniciativa Liberal ao Chega, aos votos da coligação, isso permitiria que a coligação tivesse o 5º vereador e não fosse para o Partido Socialista o 7º. E, portanto, a coligação perdeu o 5º vereador diretamente para o Chega e para a Iniciativa Liberal. Passa a expressão que não tiveram vereador nenhum, evidentemente. Mas foram estes votos, foi esta, se quisermos, esta fragmentação à direita que Francisco, desculpa conduziu isto. Mas segundo esse raciocínio, então, e o PS perdeu eleitorado para quem? O PS perdeu eleitorado, sobretudo, para a abstenção, claramente. O PS e o PSD e a coligação perderam juntos 11 mil votos. Perderam os dois, sensivelmente 11 mil votos. Só rapidamente, 11.283 votos, não é? Houve 4 mil eleitores a menos, ou 4.121 eleitores a menos. O que quer dizer que os dois perderam votos para a abstenção e para os outros partidos, não é? Mas se fizermos este exercício alternativo muito simples, juntar os votos do Chega, da Iniciativa Liberal, aos votos da coligação, a coligação metia 5 vereadores e o PS metia 6. Os votos eram os mesmos, mas, bom, é preciso lembrar às pessoas que a Iniciativa Liberal e o Chega não existiam nas eleições anteriores. E isto tem algum significado político, que é sobretudo preocupante para a direita, não é? E para o Partido Socialista é altamente vantajoso, porque esta fragmentação à direita favorece o Partido Socialista. Não foi por causa disso que o Partido Socialista ganhou, não foi por causa disso que o Domingos Bragança ganhou, mas do ponto de vista estritamente matemático, aplicando o método ONT, essa fragmentação à direita acabou por ser favorável, o que não desmerece minimamente da vitória do Domingos Bragança. Vamos ouvir então quem está à tua direita aqui neste debate sobre o comentário. É um desafio, Tiago Laranjeiro, à direita, como diz o Francisco? Não, é um desafio porque não ganhamos as eleições. E uma coligação com o PSD e com o CDS apresenta-se sempre para ganhar as eleições. E claramente que se assumiu esse objetivo ao longo da campanha e ao longo destes 4 anos e, portanto, desde logo, sob esse ponto de vista, objetivamente, perdemos. E em eleições autárquicas, este exercício de realidade alternativa que o Francisco aqui fez, não são assim, como vimos em Lisboa, em que o PSD, a coligação encabeçada por Carlos Moedas, ficou marginalmente à frente do Partido Socialista, com 7 vereadores, tantos como o Partido Socialista, e havendo depois partidos à esquerda que elegeram vereadores, o CDU 2 e o Bloco de Esquerda 1, o que faz 10 vereadores à esquerda e 7 vereadores à direita. Mas como Carlos Moedas foi mais votado, é Carlos Moedas que é o Presidente de Câmara. É assim nas eleições autárquicas, não há geringonças. E, portanto, os partidos valem por si. Tudo o resto são análises mais ou menos subtis, mas também seria possível aqui uma outra análise subtil, que é a redução de eleitores da participação, do número de votantes de 2017 para 2021 foi de 5.258 eleitores a menos que votaram. A coligação perdeu 5.383, são 125 de diferença. Segundo esta análise, ou seja, foi a abstenção que... Segundo a análise fantasiosa do Francisco, também seria possível dizer que não, o PSD, a coligação perdeu, foi para a abstenção e os votos do PS foram para o Chega e para a Iniciativa Liberal. Portanto, mas então porquê que perdeu a coligação? Cada um toma as que quer nestas coisas. E então a análise do Tiago Laranjeiro, qual é a análise do Tiago Laranjeiro? A análise que eu faço, sem entrar muito em detalhes, porque sou membro do PSD e o PSD ainda não reuniu, é que de facto não fomos capazes de apresentar uma proposta e uma candidatura que fosse capaz de convencer os guimaranenses. Porque os Estados são... Uma proposta e uma candidatura? As duas coisas juntas? As coisas são indissociáveis, não é? As coisas são indissociáveis. A candidatura reflete a globalidade das coisas e a proposta, pronto, fez uma coisa diferente e, pelos vistos, não colheu. As duas coisas são indissociáveis uma da outra. Agora, efetivamente, a coligação perde um vereador, um membro da Assembleia Municipal e uma junta de freguesia face a 2017. O Partido Socialista ganha um vereador,
uma junta de freguesia. E, portanto, a perda da coligação, de facto, aqui é o ganho do PS. Aqui, temos que ser honestos nas análises, e os factos que estão apurados à data de hoje são estes. Mas, de facto, a intervenção do Francisco roubou-me daquilo que era o meu primeiro ponto inicial, que é aquilo que tem que ser feito, que é saudar todos que participaram neste ato eleitoral, saudar todos aqueles que se apresentaram a eleições, saudar em particular o vencedor das eleições. Tiago Loureiro, muito institucional hoje, não. muito politicamente correto. Porque acho que é merecida esta saudação. E acho que é merecida uma saudação especial ao Bruno Fernandes, candidato da coligação, um militante do PSD, uma pessoa com um perfil excelente, uma pessoa com um trato fantástico, com um perfil autárquico que, à partida, seria excelente para melhorarmos o nosso resultado, e que, neste momento, depois de ter dado tanto de si, merece isto. As eleições autárquicas merece isto ele, como merece também a Mariana, como merecerão outros. Mas aqui na candidatura à Câmara, de facto, sendo do PSD, tendo esta proximidade com o Bruno, de facto, tinha que lhe dar esta palavra a ele. O candidato Bruno Fernandes, uma pessoa de bom trato, e era para utilizar a expressão que utilizaste. O Francisco também utilizava, uma caracterização semelhante para o candidato Domingos Bragança. Ou seja, eram dois candidatos no campo dos afetos, é isso? Se calhar, por acaso, agora que fala, tem de facto muitas semelhanças nessa questão do trato. E talvez isso tenha resultado também num outro facto interessante desta campanha, porque foi, no fundo, uma campanha também um bocado amena. O Partido Socialista fez tudo por esvaziar a campanha de temas, só começou a falar do programa há 2 semanas das eleições, até aí teve a falar da memória do mandato. A coligação foi apresentando os temas, mas optou sempre por um estilo não confrontacional, de apresentar soluções em vez de estar a falar de problemas. E, portanto, sobre este ponto de vista, as duas calhavam bem uma com a outra, no sentido de facto, não criar aqui um clima de grande hostilidade na campanha. Não digo hostilidade, mas de grande combatividade na campanha, capaz de atrair mais. Vamos olhar para a esquerda, mais à esquerda agora. Mariana Silva, quem venceu estas eleições? A candidatura Mariana Silva também venceu? Boa noite a todos. Quem venceu foi o PS, claramente, não é? E já saudamos o PS por essa vitória. Não vamos andar aqui às voltas naquilo que aconteceu em termos de votos. Quem perdeu foram claramente os vimaranenses, na minha opinião, não é? Por isso, esta é que é a conclusão geral que se pode tirar desta eleição. Porque há aqui, aquilo que ouvíamos na rua não se transmitiu depois nas urnas, e pode haver aqui algumas conclusões que se podem tirar, mas eu acho que os verdadeiros insatisfeitos estão tão insatisfeitos que nem sequer lá foram, não é? E por isso, se calhar esta ausência, o número de abstenções e o número de votos em branco também subiu relativamente aos de 4 anos. E isso também é claro naquilo que poderá ser a insatisfação dos vimaranenses, e que, apesar de não deixarem nas mãos de outros a sua decisão, porque vão lá, não é? Decidiram não votar em ninguém. A CDU não cumpriu com o seu objetivo, que era voltar ao Executivo, é claro também, não é factual. Não dá para andarmos aqui às voltas, mas subimos, pouco, mas subimos, e conseguimos de alguma forma também manter os nossos deputados na Assembleia Municipal, que é onde temos um grande trabalho e continuaremos a ter. Mas, voltando ao meu início, quem perdeu foram os vimaranenses, porque hoje, dia 27, as filas continuam no Nó de Silvares, e o Nó de Silvares serve novamente para a campanha do PS, não é? Da promessa de que se resolveria aquele problema em 2017, e a mesma promessa em 2021. As obras continuam por acabar em toda a cidade e em algumas freguesias centrais. A mobilidade
o teleférico lá virá ou não, vamos ver, mas aquela ideia peregrina do transporte a pedido, isso já existe, chama-se táxi, e agora até há outras modalidades. Por isso, na nossa opinião, tudo vai continuar e tudo vai continuar pior. Porque a maioria que já por si só tinha uma arrogância muito específica e que eu às vezes não condeno de todo, não é? Porque são 32 anos em maioria, não é? Por isso quem lá está não sabe, exatamente, quem lá está não sabe que tem que respeitar a oposição e que a oposição não diz sempre que não, nem aponta sempre o dedo só por dizer, não é? Há muitas propostas da oposição, há muitas ideias que podiam ser aproveitadas e há ideias que são aproveitadas mais tarde, não é? Que é para depois dizer que é do PS e não da oposição. As moções que são votadas inexplicavelmente contra nas assembleias municipais, há aqui coisas que vão continuar e vão continuar esta arrogância que eu falava durante a minha campanha, e não retiro uma única palavra daquilo que disse, viu-se no dia em que a CDU quis fazer campanha dentro da Câmara Municipal e que o seu presidente, agora reeleito, atribui as culpas aos serviços. E quando nós temos um presidente que não assume as suas culpas, porque em todos os e-mails está lá o seu presidente, o nome do seu presidente, e a dizer que ele é que não nos deixava entrar, quando não se assume estas culpas e se atribui aos serviços, é porque está tudo perdido. Porque isto ou se é líder ou não se é líder. Não é? E se a culpa é dos serviços, então é uma casa sem rei nem roque. Porque não se compreende como é que os serviços é que decidem que um partido não pode entrar, que uma força política não pode entrar para fazer campanha quando claramente está na lei. Mas mesmo, como Mariana, é que se põe esta arrogância, esta falta de respeito por os outros, por aqueles que também têm propostas para Guimarães, aquela coisa que o Sr. Presidente diz sempre, que o Domingos Bragança diz sempre, que é não digam mal de Guimarães. Ninguém diz mal de Guimarães. Todos estamos aqui cansados e todos trabalhamos e todos fizemos programa para melhorar a vida de Guimarães, com uma visão diferente da do PS, é certo. Com uma visão diferente da do PSD e CDS, é certo. Mas todos estamos aqui a querer mais e melhor para Guimarães. Não é? E por isso, esta questão de... Mas parece que Guimarães só quer o mais e o melhor que lhe é servido pelo Partido Socialista. Exatamente, não disse o contrário. Não disse o contrário. Agora, há qual é a explicação, Mariana? Pois, isso é um caso de estudo que é difícil fazer em tão poucas horas, não é? Deixamos isso para os sociólogos e para os professores de ciência política. Perceber o porquê, não é? É necessário perceber porque é que as pessoas na rua, porque eu acho que toda a gente na rua teve esta sensação, não é? De desencanto e de desacordo com a... Francisco Teixeira, não estavas a resistir. Como é óbvio, o Francisco não teve, não é? Claro, mas eu também, se eu fosse contar todas aquelas pessoas que disseram que iam votar na CDU, eu também era vereadora neste momento. Por isso nós também sabemos como é que são as coisas. Por isso, há aqui há uma série de promessas que foram feitas e que não foram executadas e que são promessas de anos. Se nós formos para a área dos animais, o CRO, aquela obra no CRO, o crematório era para ser inaugurado em agosto, ainda não está pronto. O Jordão era para ser inaugurado em setembro, ainda não está pronto. Os fornos da Cruz de Pedra, que já Domingos Bragança disse em várias intervenções que os trolhas, entre aspas, ou seja, a construção civil também foi afetada pela pandemia, não é? António, a construção civil, sei eu, e isto nós sabemos todos, todos, a construção civil nunca parou durante a pandemia. Todos sabemos disto. E Domingos Bragança disse aqui nesta mesma sala que candidatava-se para dar continuidade e cumprir aquilo o programa que se tinha proposto já no passado. Portanto, não há aqui que retirar coisa ao que ele disse mesmo aqui no lugar do lado. A pandemia tem as costas largas, mas tem um certo limite, não é? E por isso, se a pandemia atrasou, porquê é que se iniciaram tantas obras em pandemia? Se a construção civil não estava a dar resposta, porquê é que se iniciaram tantas obras em pandemia? Porquê é que se deixaram os comerciantes sem venderem porque têm as obras à sua porta há mais de meio ano?
Foi esse o respeito que o Domingos Bragança teve pelos vimaranenses? Tem por alguns, não tem por outros. Como aquela famosa expressão das freguesias fetiches. Porque nós andamos por este concelho e vemos que algumas freguesias cresceram e não cresceram em estruturas culturais, não cresceram em estruturas de apoio aos idosos e de apoio às crianças, cresceram em habitação, que é diferente. E ficaram mais bonitinhas nos seus centros cívicos. Mas isso não quer dizer que estejam mais aptas para que os vimaranenses queiram ir lá, viver para lá e que o concelho esteja a desenvolver corretamente. Por isso, há aqui questões que precisam de ser analisadas, porque a verdade é que, na nossa opinião, os vimaranenses vão ficar piores. Vão ser 4 anos piores do que os anteriores. Porque se já não havia criatividade, se já não havia brio em se cumprir com algumas promessas que se fez aos vimaranenses, como a habitação, e a habitação já foi tão falada que não há necessidade de voltarmos a ela, mas a habitação é claro, o candidato do PS falou de 3.000 casas sequencialmente, sempre, em todas as entrevistas, que são de iniciativa privada, não são do município. São de iniciativa privada. Por isso, se elas estiverem a um preço alto, a um preço acessível ou a um preço baixo, não é mérito da Câmara, é mérito da iniciativa privada. E projetos da Câmara, zero. Por isso, vamos ouvir o Francisco Teixeira, que ele tem estado estoicamente a resistir. Estoicamente a resistir à vontade de interromper a Mariana. Estou nervoso, Mariana. Aliás, até divertido. Porque eu estava a ouvir e estava a pensar que não posso deixar de admirar a coragem e a determinação de quem, depois de um resultado eleitoral em que o Partido Socialista passa de 6 para 7 vereadores e tem... Desceu 5.000 votos. Tal como o PSD desceu 5.000 votos. Pronto, a CDU, é verdade, a justiça que lhe seja feita, subiu 31 votos. E, portanto, foi uma enorme vitória a CDU ter subido 31 votos. Portanto, é magnífico. Mas... perder 1.000 habitantes é uma coisa insignificante. Subir 31 votos é uma coisa insignificante. Pois, não descemos, Francisco, é isso. 31, 1, 2, 50, não descemos. Mariana, estava eu a dizer estava eu a admirar com profunda virtude aquilo que eu disse durante esta capacidade que tu tens e a CDU tem de estar já a fazer um discurso pré-eleitoral para 2025. É absolutamente magnífico. Eu sei que não, mas pronto, quer dizer, as eleições foram ontem, não é? As eleições foram ontem. Os resultados são de uma transparência, de uma clareza absolutamente... Tudo que eu disse é factual. Mariana, desculpa. De uma clareza, os resultados são de uma clareza absolutamente meridiana. Nós podemos dizer, como tu disseste, que os guimaranenses decidem mal. É absolutamente justo. Nós podemos dizer que os mecanismos da decisão e a vontade dos vimaranenses não é bem orientada. Que foi o que tu disseste, e eu compreendo isso. Eu não disse isso. Eu até tomei nota... justamente quem perdeu foram os vimaranenses. Esta é a conclusão que se pode tirar. Mas então os vimaranenses que votaram na CDU não saíram a perder? Mariana, não são tão vimaranenses como os que votaram no PS? Os que votaram no PSD-CDS não saíram a perder, acreditaram em 2 projetos distintos e não acreditaram no do PS, por isso saíram a perder. São tão vimaranenses como os que votaram no PS. Temos que assentar que, pelo menos, tens que me deixar acabar um argumento. Sabes que eu venho de uma luta difícil. Foi exatamente o que eu disse. Foi exatamente, afinal, estás a concordar comigo. A aceleração já vai em 2025. Nada me deita abaixo. A aceleração já vai em 2025. É verdade. Eu percebo e admiro profundamente isso. Mas a verdade é que os resultados eleitorais dizem coisas claras. Dizem que as pessoas de Guimarães, os vimaranenses, acham que o Partido Socialista governou bem, que o Domingos Bragança governou bem. Essa é a decisão dos vimaranenses. Com a pequena subida da abstenção... Só se pode concluir isso, Francisco? Não se pode só concluir isso. Mas no essencial... Eu não posso esquecer, Francisco, tem aqui à minha frente o filósofo, o professor de Ciência Política. Mas eu estou a dizer que não se pode concluir só isso, pode-se concluir outras coisas. Pode-se concluir que os vimaranenses, de uma maneira massiva, acham que o Partido Socialista governou bem, que a direita vimaranense está profundamente fragmentada e que a CDU está com um problema grave de implantação em Guimarães.
que vem sobretudo de 2017, que confirmou agora os resultados. Mas esse problema é de Guimarães. Tiago, deixa-me só, não vale a pena estamos com esta conversa. Não é um problema de Guimarães, é um problema... não teve tempo de antena durante a campanha, agora quer tempo de antena, não quer debate. Não estou a perceber, deixa-me lá acabar o argumento. É simples, não é um problema de Guimarães, é um problema do país e que se repete em Guimarães. Ou seja, nós temos uma situação política que provavelmente vai permitir ao Partido Socialista renovar o seu mandato daqui a 4 anos, porque a distância que vai para o PSD é uma distância, neste momento, praticamente igual, com 500 votos de diferença à distância que era há 4 anos atrás. O PSD quase não progrediu rigorosamente nada. Quase não, perdeu votos, como o PS perdeu votos, mas não diminuiu a distância entre o PS e o PSD. Manteve-se exatamente na mesma, ou quase exatamente na mesma. A CDU, enfim, ganhou 31 votos, o que não tem nenhuma relevância estatística, rigorosamente nenhuma, do ponto de vista estatístico. Precisava de mais 2.500... perdeu votos, agora que a CDU eu estou a tentar honestamente perceber o que se passa. Sim, não é sequer em favor da CDU, nem do Partido Socialista. E só a CDU é que tinha objetivos, não é? Mariana, eu estou a tentar perceber o que se passa, não em favor da CDU, nem do Partido Socialista, nem sequer do PSD e da coligação. É em favor de quem nos vê, nos ouve, para perceber o que se está a passar. A CDU em Guimarães... É engraçado que não fales do Bloco, mas pronto, mas isso é uma a CDU é uma opção muito clara. A CDU precisa de 2.500 votos para voltar a ter um vereador. Precisa de 2.500 votos, mais 2.000, mais 2.000, mais 2.000, precisa, é uma questão de fazer, de pegar, é fácil, é chegar ao método, chegar num simulador do método tonto, começar a somar votos e ver quais são as alternativas. Mas a tua preocupação Mariana, é a CDU? Não, minha preocupação... estava a ver. Mariana, não estou a dizer qual era a minha preocupação. É que faz mostra, não é? Acabei de dizer qual é a minha preocupação. É que quem nos vê e quem nos ouve, eu não estou aqui com a preocupação sectária de conseguir votos nem para a CDU, nem para o PS, nem para o PSD. Estou aqui com a preocupação de entender os resultados. E, objetivamente, a CDU, para voltar a ter um vereador, precisa de 2.500 votos. Esse é o empreendimento da CDU. Mas é preciso isso. Sem 7.500 votos, a CDU não voltará a ter um vereador. E a CDU... Isso não é assim tão linear. E os guimarães tinham que precisar. O sétimo vereador do PS entrou por uma questão matemática, aqui difícil de ir tirar à direita e de andaste ali aos outros. Não me deixas terminar um raciocínio. Então, mas nós não estamos a debater. Pensei que tinha sido convidada para um debate. Não pensei que tinha sido convidada para tempo de antena. Se não vinha preparada para tempo de antena. Mariana, desculpa, mas eu não consigo acabar um raciocínio. Tu achas que um debate é uma altercação? Não, ora, não é uma altercação. É facílimo para qualquer um de nós. Eu não sei se tu imaginas que não sei se tu imaginas que eu tenho dificuldade em criar uma altercação contigo. Não tenho nenhuma. Acho é que em favor de quem nos ouve e quem nos vê, seria útil que nós acabássemos os nossos argumentos em favor de quem nos vê e quem ouve, não da CDU, do PS ou da coligação. E provavelmente que deixasse o moderador intervir também. Sim, mas eu não consegui sequer acabar o raciocínio. Eu ouvi estoicamente a Mariana, ouvi estoicamente do Tiago, sem os interromper, com toda a ligeireza, e o que está em causa é isto. A CDU precisa, grosso modo, de 7.500 votos. Não estou a dizer isto à unidade, obviamente. A coligação está a 12.500 votos do Partido Socialista. Não é? E não progrediu praticamente nada. Não progrediu praticamente nada. A CDU não progrediu praticamente nada. Ou seja, Francisco, dizias há pouco que vamos ter mais 4 anos, daqui a 4 anos estaremos... 4 anos pode-nos cair um meteorito em cima e ninguém sabe o que vai acontecer. Mas do ponto de vista estatístico, os vimaranenses globalmente estão muito satisfeitos com o Partido Socialista. Isto é clarinho como água. Francisco, e aquilo que a Mariana dizia que... Independentemente dos nossos juízes individuais, claro, estou a dizer os vimaranenses em geral, naquilo que expressam os números. Mas não se corre o risco de haver agora uma mais forte crise ainda de inovação. Ou seja, este poder vai se eternizar mais 4 anos e o que é certo é que... Compete à oposição, às oposições. Ser o foco da inovação. Está bem. Não, eu nem eu não disse compete às oposições o quê? Vocês nem me deixaram dizer. Eu não compreendo, mas a ideia é... Uma coisa é uma discussão e um debate. Outra coisa é uma altercação não vou dizer de taberna, que seria excessivo, mas uma altercação. Vamos ver. Compete às oposições pressionar o poder. E compete ao poder, enfim, para utilizar um palavrão
assimetrizar-se, complexificar-se a si próprio para mas arranjar no Executivo alternativas. Municipal... Obviamente que a oposição tem por finalidade, em todos os países democráticos, por definição, criticar, pressionar, arranjar alternativas, e o poder, se quer continuar-se a ser poder, tem que ser capaz de se complexificar, de introduzir ideias novas, de introduzir personagens novos, de introduzir novidade, quer no discurso, quer na ação. Isso vai acontecer ou não vai acontecer? Bom, só podemos esperar para ver, na vigilância absolutamente essencial das oposições. Quero só dizer uma última coisa, que ainda não foi dito. O Bloco de Esquerda, a Mariana instigou-me a falar sobre o Bloco de Esquerda, não progrediu nada, teve praticamente justamente os mesmos votos como nas últimas eleições, não progrediu nada também, não deu nenhum salto, mas temos uma coisa nova na Assembleia Municipal, e era para aqui que eu queria progredir. Perdeu 64 votos. Sim, 64 votos, exatamente, 64 votos, menos 60... Mariana, não é estatisticamente... Não perdeu nada, perdeu 64 votos. Mariana, eu percebo a sensibilidade deste momento, uma vez estamos apenas no dia seguinte. Francisco, mas eu acho que isso vai passar. Tem paciência que isso passa. Não passa, não. Tem paciência que isso passa. Não, só quero acrescentar um último dado, nem sequer é um argumento. É lembrar. Nós vamos ter uma Assembleia Municipal com o maior número de partidos que sempre tivemos, reproduzindo um pouco aquilo que eu não, Francisco, com um único mandato, Francisco. Não, ainda agora tinha. No mandato anterior havia o PPM e o MPT. Em coligação. Vinham da coligação. Não, estavam sozinhos. Vinham da coligação com o PSD. Estavam sozinhos e faziam intervenções. Santa Marta, desculpa, claro que faziam intervenções sozinhos, não faziam intervenções em coro, Mariana. Como é que haviam de fazer intervenções? Não era em coro. A novidade é que temos a Iniciativa Liberal, que temos o Chega, e que, portanto, temos dois partidos que nunca tínhamos tido. E, portanto, temos uma Assembleia Municipal mais complexa. E achas que um deputado na Assembleia Municipal de Guimarães fará alguma diferença? Um deputado sozinho? Eu acho que um deputado pode fazer diferença. A CDU fez trabalho. Repara, o Bloco de Esquerda... A CDU fez 3, não compares. E queixava-se imenso do regimento. Mariana, a CDU fez trabalho, vírgula, com 3 deputados. O Bloco de Esquerda fez trabalho com 1 deputado. O Bloco de Esquerda teve um magnífico trabalho na Assembleia Municipal com 1 deputado só. Mas muitas vezes se queixava dos constrangimentos que tinha de um regimento. Muitos constrangimentos. O que importa, e a curiosidade agora, é que há 3 grupos parlamentares, não são grupos, não é? 3 partidos com deputados ou grupos municipais com 1 deputado apenas, o que faz com que aumente um bocado a complexidade daquela Assembleia Municipal, que aliás tem grandes novidades do lado do PS, não sei bem do PSD, porque não estive muito atenta, e veremos como é que o Partido Socialista vai lidar com isso, não é? Como é que vai lidar, porque vai haver uma complexidade nova na Assembleia Municipal, infelizmente. Vai haver uma complexidade nova na Assembleia Municipal, porque há pelo menos mais Não tem que pôr mais uma vez há uma repreensão ao moderador. O moderador mais uma vez se sente repreendido. Lá chegarás, Mariana, perguntas-me na altura certa, não há mal nenhum e eu respondo. E pelo meio, falaste tanto mais do que eu e a Mariana. Não é verdade. Eu vou trazer 2 cronómetros ou 3 aqui para a coisa, que é para ter aqui e fazermos isso, porque não é verdade. A Mariana falou de tudo e falou um par de botas. No outro debate em que participávamos havia lá um membro do Xirilo que trazia sempre a ampulheta. Pois, exatamente. Não sei se te lembras, Mariana. Vamos ter uma Assembleia Municipal mais complexa, mais dura do ponto de vista político. Infelizmente, não estou excepcionalmente crente de que a Assembleia Municipal por si só fará uma grande diferença no debate político local, porque tradicionalmente a Assembleia Municipal é um órgão a que as pessoas não dão a atenção que deviam dar. Bom, mas é uma novidade. Ao nosso nível, é uma novidade termos 2 deputados de 2 partidos completamente novos. Tiago Laranjeiro. E agora é tempo de poder. Mas eu aceito a pergunta da Mariana. Que eu já não... Quando eu tiver tempo, eu posso fazê-la. Agora vamos ouvir o tema. É uma boa regra. Só falar quando se tiver tempo. E no seu tempo. E então, estes desafios que são lançados agora à inovação da oposição? Não, isto de facto é esta lógica da inovação. Eu compreendo que estando o Partido Socialista esgotado nas novas ideias, mas vencedor, é incrível, claro, isto é vencedor. Sem dúvida que vencedor. Mas basta ver como foi o decorrer da campanha. Francisco, agora estou a falar. Desculpa, peço mil desculpas, mas o PS ganhou ontem as eleições por, deixa lá ver, 48% dos votos, e dizes Partido Socialista esgotado. Bom, tá bem, Tiago, desculpa, continua. Esgotado nas ideias, como surgiu ao longo da campanha, em que passou 2 meses a falar, a fazer a memória do mandato,
e uma memória um bocado fabulosa, pelo menos na medida em que falava da habitação, como tendo conseguido muita coisa que objetivamente não conseguiu. Fabulosa, uma palavra de família de fábula? Sim, exatamente. Fabulosa de fábula. Porque... E depois só nas últimas 2 semanas é que veio, de facto, com as propostas que são, no fundo, concretizar aquilo que já vinha atrás. Grosso modo, as 30 propostas para o mandato? Grosso modo é isto. Assim, eu não estive a analisá-las uma a uma, mas daquilo que eu vi... Não, há um documento do Partido Socialista, são mesmo 30 propostas. Eu tenho esse documento, ainda não o analisei. Aquilo que eu analisei foi aquilo que foi o discurso público. E as entrevistas e as intervenções. E nesse discurso público, nessas intervenções, o que era salientado era a concretização de coisas que já vinham de trás. Portanto, daí sim, o facto de a coligação Juntos por Guimarães e a CDU terem apostado tanto, terem apontado tanto, de facto, a falta de ideias, a falta de propostas, a falta de visão de futuro aqui do Partido Socialista. Eu também compreendo que depois, como costumam ir buscar muitas ideias que depois reciclam, dão-lhes uma volta e uma lavagem, um banho bonito e apresentam-nas como suas, indo buscá-las à oposição, compreendo que as queiram e compreendo o discurso do Francisco de querer às oposições ser aqui o foco de... Não é de inovação, afinal. Apresentar soluções. Também compreendo esta vontade do Partido Socialista. Mas não há problema, o PS apresenta as soluções, vocês estejam à vontade, descansem e vamos... Mas quando a oposição apresenta as soluções, o PS não as aceita. Está mais atento, Francisco, andaste desatento. Sim, de vez em quando eu fico distraio. Também chegaste só agora. Tiago, peço que continues, se faz favor. Muito bem. A resposta à provocação do Francisco é isto. Isto hoje é um dia complicado para nós estarmos aqui a debater, porque de facto as coisas ainda estão... A apoio ainda não assentou. Todos nós temos coisas a dizer que teremos que dizer nos nossos respectivos partidos e teremos que ouvir, e os partidos têm que formar as suas opiniões e analisar aquilo que está a ser, aquilo que vai ser feito. Portanto, é normal que haja aqui seja um bocado difícil de estar-nos a esticar muito, não é? Como o António gosta. Mariana, e então essa pergunta que o Francisco está morto por ouvir... fora do discurso do Francisco fica assim um bocado desgarrada, não é? Mas pronto, mas se o Francisco quer assim... eu no meu tempo de professora não era assim que fazia. Eu ouvia atentamente para explicar e depois voltava ao raciocínio, porque é para isso que nós praticamos. Mas o Francisco pareceu-me, e já para não ser atacada, mas pareceu-me que disse que havia novidades nos eleitos da Assembleia Municipal, do PS, e que estaria com expectativas sobre estes eleitos novos, esta equipa, digamos, nova, não é? Se foi mesmo isto que disse. A pergunta não é retórica, é para responder. Se foi mesmo isso que disse. Quer dizer, eu devo dar mesmo com problema. Já não tens treino de professora, manifestamente. Não, manifestamente. É difícil. Não, há uma grande renovação na lista do PS da Assembleia Municipal. Mas há uma expectativa sobre essa renovação? Eu não disse nada disso. Eu disse que há uma grande renovação. E havendo uma grande renovação, é curioso ver como é que aquilo vai funcionar. É só o que eu disse. Foi o que eu disse. Curioso ver como é que isso vai funcionar, particularmente perante a nova complexidade, que é termos mais dois partidos, embora... considero que não se vai alterar estruturalmente as condições do debate político em Guimarães por causa da Assembleia Municipal. Infelizmente não concordo, eu valorizo muito a Assembleia Municipal. Antes da Mariana provavelmente ter nascido, eu fui deputado municipal, portanto já cheguei cá há muito mais tempo que tu, Mariana. Fui deputado municipal com 18 anos de idade, portanto imagina há quanto tempo! Imagina! Isso também é um facto! Tens de conceder e dar como derrotada neste momento. Não, tem que se dar como derrotada. Derrotadíssima. Tem que se dar derrotada, tendo em conta o argumento que só chegaste agora. Não é verdade. Não é verdade. Não, nestes 4 anos não é verdade. Não é verdade. Mariana, não é verdade. Não, escusa de agora de voltar ao assunto. Francisco, não é verdade. Não é de agora. A política não se faz, ao contrário do que a Mariana pensa e pensa o PCP e o PEV, não se faz só nos partidos políticos. Há muita política para além dos partidos políticos. Há muita política para além da Assembleia Municipal. A Mariana está enganada relativamente a esta. A outra,
bom, é para doer. Francisco, A ultracentração. Não, porque eu acho que tu tens argumentos muito mais inteligentes para trazer para cima da mesa. Mariana, a ultracentração que tu fazes no debate institucional, pelos vistos, ultra-burguês agora, no debate institucional, não é? É de facto o aburguesamento da CDU, o aburguesamento do PEV, que faz é que sucessivamente vá desaparecendo do mapa. E por isso é que está desaparecendo do mapa, é porque está a aburguesar. Deixa cá para fora. E não está a perceber. Não, estou completamente a cá para fora. Muito bem. Porque o PCP e o PEV não estão a perceber porque é que estão a perder. Deixa só o Francisco concluir mesmo. Não está a perceber porque é que está a perder. E não percebeu sequer a intencionalidade do meu discurso inicial. É que o PCP é importante no discurso político. É importante que tenhamos um PCP forte. E o que é estranho, e o que é triste, e o que é mau para a política local e para a política nacional, é que o PCP tenha tido uma grande derrota hoje e hoje esteja a pensar já na derrota de 2025, como se não tivesse acontecido ontem. Isto é uma coisa absolutamente estranha. Vamos ouvir a Mariana. O desabafo Mariana, do Francisco, para porque está-se a falar da CDU e ele focou-se só no PCP. A CDU são dois partidos, é o PCP e os Verdes. Olha, escuso de invocar o meu papel de professor de ciência política para te dizer que o PEV é um partido satélite do PCP. Vamos ouvir. Francisco, só um bocadinho. Vamos ouvir a Mariana. Francisco Teixeira. Baixo nível, é um argumento académico. É um argumento académico, constante de todos os livros de ciência política. De que o PEV é um partido satélite do PCP. Isto é ciência, não é baixo nível. Francisco Teixeira, houve um moderador a pedir-te para deixares a Mariana fazer a intervenção dela. O Francisco ia vir alegre e feliz e não com argumentos baixos deste. Baixos? É um argumento académico. Já disseste, Francisco. Francisco, esse argumento já foi dado. Pois já, mas... Exatamente, só falta agora a melancia. Mas ainda pode vir. Isto hoje o Francisco está de cabeça perdida, isto hoje ainda pode vir. Não precisamos de sobremesa. Exatamente, mas a questão é muito simples. O Francisco não ensina nada de que a política é só dentro dos partidos, ao PCP e ao PEV, que sempre tiveram trabalho nas associações e sempre tiveram trabalho junto da população, junto dos trabalhadores e na rua. E isto também, se calhar, se o Francisco parasse para pensar, ia perceber que a comunicação social não leva ao colo a CDU. E por isso nós não temos... A culpa é dos outros. Francisco, por favor, estamos a ultrapassar já o tempo do debate e queria ouvir a Mariana. Porque o Francisco só chegou hoje, ainda não percebeu que várias vezes a CDU apelou à comunicação social em Guimarães que escrevesse sobre a sua intervenção na Assembleia Municipal. Várias vezes, e todos aqui nesta sala são testemunhos que a CDU fala imensas vezes na Assembleia Municipal, faz intervenções claríssimas sobre problemas claros da população e não no vazio, e a maior parte das vezes nem uma linha se escreve na comunicação social sobre a CDU e sobre o trabalho da CDU. E pior, muitas vezes falam, dando nota apenas da resposta da Câmara Municipal, que a resposta que a Câmara Municipal deu às questões colocadas pela CDU, sem nunca mencionarem sequer o número da CDU, que foi quem ver o PS da CDU é fantástico. Não, por favor, é que temos de concluir. É claro, o tempo toda acabou. A gente sabe, Mariana, é claro que a questão de não nos sermos levados ao colo na comunicação social também nos prejudica. E de não sermos, eu também nem quero ser levado ao colo, eu quero só que sejam justos naquilo que é o nosso trabalho e naquilo que é o trabalho que temos de terreno e de conhecimento. O Francisco, eu não era nascida e por isso não podia estar lá na altura em que Francisco foi eleito. E para concluir, Mariana, mas isto há de me ficar sempre o peso nas costas sobre isto. Agora, a questão é que quando o Francisco foi eleito na Assembleia Municipal, a CDU tinha muito trabalho, teve sempre. Ou a CDU não nasceu agora. A CDU em Guimarães teve um trabalho muito válido, sobretudo naquilo que diz respeito à habitação, ao património, às questões sociais, e não é de hoje. E a questão que o Francisco trouxe destes argumentos mais baixos, a questão é que aquilo que eu fiz hoje é que as pessoas... Aquilo que eu fiz hoje neste programa é que o PS teve realmente a maioria, com 7 vereadores, é factual. Mas não foram todos os guimaranenses que votaram no PS. Não foram todos.
Não foram todos. É factual. Os brancos, os que não foram lá, os nulos e os brancos. Não foram todos. E os que votaram na CDU, os que votaram na Iniciativa Liberal, os que votaram no Chega, os que votaram no PAN, os que votaram no Juntos por Guimarães. Por isso, estes vimaranenses que não optaram pelo projeto PS vão sair prejudicados. E os que votaram no projeto PS também vão. Muito bem. Porque Mariana, eles também estão a sair. E por isso, a questão de hoje que eu trouxe aqui também é factual e é aquilo que eu disse durante a campanha e que a CDU vai continuar a dizer. Muito bem. Mais temas haveria a falar sobre as eleições. De facto, devíamos olhar, por exemplo, aos resultados nas vilas, de que forma é que eles também mostram uma tendência. Mas, meus caros, o tempo não é elástico, é o que é. Já acabou o nosso tempo, já ultrapassamos. Poderemos, eventualmente, em próximos programas, voltar a estas questões. Por agora, até para aligerarmos um bocadinho o ambiente, e embora este programa seja um pouco especial, mesmo assim, Francisco Teixeira, não sei se queres sugerir algo aos teus colegas de debate e a quem nos segue, que talvez ajude... Eu nem sei se sugiram um livro, porque só podem dizer que é um argumento baixo sugerir um livro. Sugerir um livro é um argumento baixo. O Dune de Frank Herbert... O Dune de Frank Herbert, lembrei-me agora porque vai haver um remake do Dune, do filme do David Lynch, de 1984, que vai estrear no mês que vem, em outubro. O Dune é considerado uma espécie de bíblia dos ecologistas, não é? Curiosamente, faz uma mistura dos temas ecológicos com os temas que têm a ver com as substâncias alucinogénias e de facto tem aqui complexidades variadas que leva a que nem gostaríamos imenso de ouvir falar sobre o Dune, mas seja bem entendido. Eu espero que as pessoas vão ver o filme, porque o filme ainda não o vi, mas admito que venha a ser muito bom, uma vez que o livro é fantástico. Tiago Laranjeiro. Bem, de facto acho curioso e poderia ser feitos muitos paralelismos entre, agora para rematar, entre um livro de ficção científica e os argumentos também quase de ficção científica que às vezes o Francisco aqui todo. Mas, Tiago Laranjeiro, ajuda-me. Isso é tão... o que eu trago é a sugestão que eu aqui... Tiago Laranjeiro. Vamos concluir. Não é esse o objetivo? Ok, nesse caso tudo bem. Francisco. Tiago Laranjeiro. Desculpa, não sei se... Vou querer ouvir uma pequena piada. Queremos ouvir a Mariana também. Até para desanuviar no final deste debate com um ambiente aqui mais tenso à minha esquerda. Mas aquilo que eu trazia aqui hoje, a sugestão, é uma série, uma comédia, para aliviar o ambiente também, Sex Education, disponível na Netflix, sobre sexualidade em adolescentes. É uma comédia giríssima sobre a exploração da sexualidade por parte de adolescentes, uma série contemporânea, também um tema muito interessante, muito bem feita e extremamente cómica. É ótima para relaxar. Mariana Silva, minuto final. Para o minuto final, e para também completar estas ideias baixas que foram aqui ditas, eu vou solicitar a todos aqueles que nos ouvem que acompanhem o trabalho dos Verdes. Tem 39 anos. As opções de ir ou não ir em coligação são do partido, não são dos outros. Os outros que se preocupem lá com a vida deles. Agora, o Partido Ecologista aos Verdes tem 39 anos, não é de hoje. Muito e bem. Teve sempre um trabalho muito presente junto das populações e é fácil pesquisar e ir ver o trabalho que fazemos, quer seja local, quer seja a nível nacional e até europeu. E no dia seguinte às eleições autárquicas de 26 de outubro, o painel do Guimarães em debate parece que ainda está em espírito de campanha, ainda não acalmou-se o necessário, um debate animado que esperemos que tenha chegado de igual forma a quem nos segue através das plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Por hoje, Guimarães em Debate fica mesmo por aqui. Voltaremos de hoje a 15 dias.